Pensa numa cena simples. Um casal entra num restaurante, o garçom traz o cardápio e ele tem 80 pratos. 80. Entradas, massas, carnes, peixes, opções vegetarianas, combinações especiais, pratos do dia, sugestões do chefe. Eles passam 15 minutos lendo, pedem água, leem de novo. No fim, um dos dois olha para o outro e fala: Escolhe você. E o outro responde: Não sei, você decide. Eles pedem qualquer coisa, comem sem muito prazer e saem com aquela sensação estranha de que poderiam ter escolhido melhor. Agora pensa no seu negócio. Quantos planos você tem? Quantos pacotes? Quantas modalidades, combinações, formas de entrada? E a pergunta que quase ninguém faz: isso está ajudando o cliente a decidir ou está transferindo para ele um trabalho que era seu? Barry Schwartz passou anos estudando exatamente isso. Ele chamou de paradoxo da escolha a ideia de que, a partir de um certo ponto, mais opções não facilitam a decisão, elas a emperram. O raciocínio parece contraintuitivo, porque a gente foi criado acreditando que liberdade é ter mais para escolher. Mais opções, mais liberdade, mais satisfação. Schwartz mostrou que isso é verdade até um limite, e depois o efeito se inverte, porque cada opção nova que você adiciona não chega sozinha. Ela traz consigo o custo de comparar. O cliente que chega até você já tomou dezenas de decisões naquele dia, pequenas e grandes, e o cérebro humano não tem capacidade ilimitada para esse esforço. Quando o cardápio de ofertas é complexo demais, a decisão mais fácil é não decidir agora, deixar para pensar, voltar depois. E depois, na maior parte dos casos, não existe. Agora leva isso para dentro do seu negócio de serviço. O dono da escola de artes marciais, que serviu de exemplo para este raciocínio, não estava fazendo nada errado na intenção. Ele queria parecer completo. Queria mostrar que tinha algo para cada tipo de pessoa. Adicionou modalidades porque pensou: mais opções, mais chance de alguma encaixar. O resultado foi o oposto. O prospect chegava, via 3 modalidades diferentes, 4 faixas de plano, combinações mensais e trimestrais, possibilidade de aula avulsa, e saía para pensar melhor. Saía para não voltar. E não era falta de interesse, era excesso de trabalho cognitivo antes de qualquer conversa real acontecer. A armadilha aqui é sutil, porque o problema não aparece no produto. O produto pode ser excelente. O time pode ser bem treinado. O processo comercial pode estar rodando. Mas se a estrutura da oferta transfere para o cliente a responsabilidade de descobrir o que é melhor para ele, você perdeu a venda antes de começar. Pensa numa reunião de resultado com o seu time comercial. O número de conversões caiu no mês. Você olha para o funil, olha para o tempo de resposta, revisa o script, ajusta o follow-up. Tudo isso faz sentido, mas raramente alguém na sala levanta a mão e pergunta: o problema está em como a gente apresenta o que vende. Esse suspeito quase nunca entra na lista, e é exatamente por isso que o problema persiste. Existe um conceito ligado a esse raciocínio que vale nomear: custo cognitivo. É o esforço mental que qualquer decisão exige. Quando você apresenta uma oferta simples e bem posicionada, você reduz esse custo. O cliente entende rápido o que está comprando, para quem aquilo serve e o que acontece depois. Quando você apresenta um cardápio complexo, você aumenta esse custo antes de o cliente ter qualquer razão para confiar em você o suficiente para fazer esse esforço. E aqui entra a virada que muda a perspectiva do problema inteiro. Muita gente lê simplificar a oferta e interpreta como limitação: menos opções, menos público alcançado, menos flexibilidade, menos chance de fechar. Mas a lógica funciona diferente na prática. Quando você reduz o cardápio e posiciona bem o que sobrou, você não está tirando alternativas do cliente. Você está assumindo um trabalho que era seu desde o início: o trabalho de curadoria. Curadoria é isso. É você que conhece o seu serviço melhor do que qualquer cliente vai conhecer em 15 minutos de conversa. Escolher o que faz mais sentido entregar e como entregar. É você tomar a decisão de qual caminho recomenda.
em vez de jogar todas as possibilidades na mesa e esperar que o cliente monte o quebra-cabeça sozinho? O bom sommelier não chega na mesa com a carta de vinhos inteira e diz: escolhe aí. Ele pergunta o que você vai comer, qual é o seu gosto, qual é o momento, e indica dois ou três. A decisão continua sendo sua, mas o trabalho mais pesado ele já fez. Pensa na conversa de fechamento com um cliente novo. Quando o vendedor chega com clareza, com uma ou duas opções bem definidas e com uma recomendação direta baseada no que o cliente disse, o clima da conversa muda. Não é pressão, é segurança. O cliente sente que está sendo guiado por alguém que sabe o que está fazendo. Isso aumenta a confiança, e confiança é o que move a decisão de compra em serviço. Agora, o dado que Schwartz documentou e que fecha o argumento. Em estudos sobre escolha e satisfação, as pessoas que tinham menos opções disponíveis não apenas decidiam mais rápido, elas ficavam mais satisfeitas com o que escolheram, porque não carregavam o peso de imaginar que uma das outras opções poderia ter sido melhor. A famosa arrependimento da escolha, o que em inglês se chama de buyer's remorse, cai quando o cardápio é enxuto e a recomendação é clara. Isso significa que simplificar a oferta não é só uma estratégia de conversão, é uma estratégia de retenção e de satisfação. O cliente que entra com menos dúvida, que entendeu o que comprou e por quê, tem mais chance de continuar, de indicar e de crescer dentro do seu negócio. A pergunta que fica, então, não é como eu adiciono mais opções para parecer maior. A pergunta é: quem no meu negócio está fazendo o trabalho de curadoria que eu deveria estar fazendo antes do cliente chegar? Porque se a resposta for ninguém, o cardápio cresce, a conversão cai, e todo mundo fica olhando para o funil tentando entender o que está errado, sem olhar para a própria vitrine. A gente passa muito tempo tentando melhorar o que acontece dentro da venda. O script, o follow-up, o time. Mas às vezes o problema está antes disso. Está na forma como você apresenta o que vende antes de qualquer conversa acontecer. Simplificar não é diminuir, é ter clareza suficiente sobre o que você faz de melhor para não precisar esconder isso atrás de uma lista de opções. O cliente não chegou até você para fazer uma pesquisa, ele chegou para resolver alguma coisa. E quem resolve mais rápido a dúvida dele, com mais segurança e menos esforço, é quem fecha. A complexidade na oferta quase sempre é um sintoma. O sintoma de que o negócio ainda não decidiu, de verdade, o que quer ser.